Bom dia, povo, bom dia, mundo. E aí, Brasil? E aí, galera, como vocês estão? Segunda-feira, começando mais uma semana aí. Que a semana de vocês seja muito produtiva, que a semana de vocês seja incrível e que hoje vocês tenham grandes resultados, grandes promessas, grandes coisas. Bom dia, bom dia. E aí, povo, como vocês estão? Segundou, hoje não é sextou não, hein? Segundou, vamos começar a semana, gente. E aí, galera, vocês estão acompanhando as lives? O que vocês estão achando? Me contem. Beber uma aguinha aqui para dar uma hidratada, para o cérebro começar a processar as informações. E aí, meu povo, tá todo mundo acordado? Todo mundo já acordou pra vida? Todo mundo já começou a sair do caixão? Ou tá todo mundo dormindo aí essa hora? 7 horas da manhã já não é mais madrugada. 7 horas da manhã já é metade do dia, tá? Pra quem não sabe. Pra quem ainda não acordou pra vida. E aí, meu povo? Bom dia! O tema da live de hoje vai ser bom, hein? O tema da live de hoje vai ser medo. Medo, o que te paralisa, o que te faz ter medo, o que te faz não agir, mesmo apesar do medo. 6 horas da manhã, é Mato Grosso do Sul que você mora? Na realidade eu acordo às 5 da manhã, então amiga, você faz parte do meu clube dos zumbis. Às 5 eu acordo pra assistir live e aí já vou emendando uma coisa atrás da outra, um aprendizado atrás do outro e depois que a gente aprende isso, a gente não para mais, né? Acaba virando um vício bom. Mato Grosso, arrasou. Muito bom. E aí, gente, como vocês estão? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Como tá a produtividade? Me conta. Não, gente, tá de sacanagem. Não vou nem responder esse tipo de pergunta, tá, gente? Pois então, 7 e 7 da manhã, toda segunda e sexta-feira, eu tô fazendo live. Pra quem não sabe, gente, o processo dessas lives é um projeto que é o Experimente, que é pra poder trabalhar a mente, pra poder ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, autoaceitação, amor próprio, descoberta, de transformar pequenas atitudes em grandes hábitos. Porque sim, gente, os nossos hábitos, eles podem ser construídos como um músculo. Como um músculo, quando você vai para uma academia, você consegue construir os seus músculos. Da mesma forma, funciona a nossa mente. Da mesma forma, funciona o nosso cérebro. Então, todas as vezes que a gente exercita o nosso cérebro, quando a gente começa a tirar o nosso cérebro do vazio, arrasou. Sim, é exatamente por isso, pra gente começar a mexer. E na sexta-feira, o nosso cérebro já tem uma tendência natural de começar a ir desacelerando. E aí é quando a gente tem que injetar aí um novo gás para as coisas para continuarem a acontecer. Então, gente, infelizmente foi embutido no nosso cérebro, foi embutido no nosso sistema que a gente tem esse comportamento, né, de trabalhar de segunda a sexta. Então, segunda-feira a gente sempre tá muito motivado. E aí depois na terça a gente tá menos, na quarta a gente tá menos, quando chega na sexta-feira a gente já tá pensando no sexto, no final de semana. E aí que a gente vai desacelerando total. Então, gente, o foco é exatamente esse. O foco é a gente não deixar que esse combustível diminua. Ou quando a gente sentir que ele tá diminuindo, a gente vai lá e injeta mais combustível nele, né? Pro nosso cérebro tá sempre nesse momento de aquecimento. Sempre nesse momento de segundas-feiras eternas. Gente, pra mim, segunda-feira é até sábado e domingo. As pessoas vão falar, Ranieri, você é louca, você não descansa. Descanso é pra quem tá morto. A gente não tá morto, eu não tô dentro do caixão morta. Então a gente precisa descansar pra quê? Sabe? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente tem propósito de fazer, não é nenhum sacrifício. Então, gente, acordar cedo, sábado, domingo, feriado,
quando a gente gosta, não é uma tarefa árdua. Pelo contrário, quanto mais a gente doa, mais a gente tem que procurar estudar, mais a gente tem que procurar aprender para poder repassar isso que a gente aprende. Porque senão qual seria a finalidade do aprendizado se a gente não repassar isso para outra pessoa, sabe? Então é muito importante que a gente entenda que essa é a finalidade e que esse é o maior propósito da vida das pessoas, sabe? Aprender e repassar o aprendizado que ela aprende, sabe? Para que isso dissemine para outras pessoas, para que outras pessoas aprendam cada vez mais. E isso para mim é o que vale, entendeu? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer retorno, o fato de você estar ensinando algo de valor para alguém e de alguma forma você poder estar impactando essa pessoa, caramba, isso não tem preço real. E pra mim isso é o meu maior conteúdo. Bom dia, povo que tá entrando. Como vocês estão? Tudo bem? Segundou. Vamos começar, né, meu amor? Começar a levantar o bumbum da cadeira, porque as coisas têm que começar a modificar na vida de vocês. Pois então, como eu estava falando aí antes, esse projeto Experimente, ele tem essa pegada de trabalhar a mente da pessoa, de trabalhar basicamente as inteligências e habilidades emocionais que fazem com que a nossa vida sete muito, sabe? A nossa vida alavanque de uma forma imensa. E daí você vai falar pra mim, Raniele, mas por que eu preciso ter maestria? Por que eu preciso ter inteligência emocional se eu não trabalho com pessoas? Sabe? Ou para que eu preciso ter isso se eu trabalho com coisas que não estão ligadas diretamente a pessoas? Gente, a gente precisa ter maestria ou desenvolvimento pessoal para tudo na nossa vida. Para lidar com um amigo, para lidar com seu familiar, para lidar com pessoas da internet, para lidar com os seus funcionários, para lidar com relacionamentos pessoais. Então a gente precisa sim. E vocês podem ter certeza que quando você começa a exercitar esse músculo da inteligência emocional, vocês vão ver que muitas outras coisas vão começar a acontecer na vida de vocês, pura e simplesmente porque vocês começaram a dar mais valor, sabe? A olhar essas coisas com outro olhar. E daí vocês vão ver que as coisas vão ficar mais fáceis. Porque a inteligência emocional, gente, é 70% da gente, tá? Mas enfim, vamos lá. Semana passada a gente conversou sobre o que seria o projeto. Na sexta-feira a gente começou a conversar sobre os temas, né? Sobre as coisas que vão acontecer aqui de fato. Então quem não assistiu as 2 últimas lives, vai lá no IGTV que as 2 últimas lives estão lá. E essa semana, gente, vou falar sobre 2 temas muito incríveis, pelo menos pra mim. Bom dia! Hoje o tema vai ser medo. O medo é o maior paralisador dos sonhos. E eu vou dizer pra vocês por que o medo trava tanto a gente. Então o tema de hoje vai ser esse, medo. Na sexta-feira, bom dia, meus amores. Na sexta-feira a gente vai falar sobre um movimento que é gratidão. A gente não tem como receber do universo se a gente não dá. Não tô falando de bens materiais, tô falando de doar algo para alguém. No meu caso, eu tô doando o meu conhecimento, eu tô doando o meu tempo, eu tô doando o meu ouvido, sabe? Eu tô doando quando as pessoas me procuram no direct, eu sempre converso com elas, dou uma palavra de conforto, dou um abraço. Agora a gente não tá podendo abraçar muito, mas quando a gente puder, a gente vai fazer esse movimento. Então, doe o que você puder. Então, na sexta-feira a gente vai falar do pote da gratidão, que na realidade não vai ser mais pote da gratidão, agora vai virar musculação da gratidão, que a gente vai ter que começar a praticar todos os dias. E vou falar sobre fábrica de bondades, que é algo que a gente pode fazer para o outro e que de uma certa forma não, que o universo entende que quando a gente dá para o outro, a gente está aberto para receber também o melhor do universo. Então, na sexta-feira a gente vai falar sobre esses 2 movimentos, sobre esses 2 momentos. Mas hoje a gente vai conversar sobre o medo. Gente, fala aí pra mim, quem tem medo? Quem sabe o quanto vocês foram paralisados, o quanto vocês deixaram de fazer algo por medo? Fala aí comigo, me conta, o que vocês pensam sobre o medo? Quando você ouve a palavra medo, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa, a primeira sensação? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas o medo, ela é uma emoção primária,
Nós temos 4 emoções primárias, né, que vão dar desdobramento a várias outras emoções. E o medo é uma delas. Na realidade, é a primeira emoção, é o primeiro desdobramento da emoção, que é o amor, que é a emoção mais top de todas, que é a emoção que, pra mim, é a mais genuína de todas. Mas o medo é o primeiro desdobramento das emoções. Me fala aí, o que vocês acham sobre o medo? Fala, povo, vambora. O que vocês pensam sobre o medo? O que mais você tem medo? Sabe? Quando você pensa nessa palavra, você fala assim, ops, isso aqui me paralisa. Que eu vou dizer pra vocês o que é o medo. Qual é a diferença entre o corajoso e o medroso? E eu vou contar pra vocês o que é. Fala comigo. Bom dia. E aí, gente? Gente, vocês não têm noção de como o medo paralisa a gente. Vocês não têm noção. Eu costumo sempre falar sobre o medo. Tem medo de empreender? Então, o medo de empreender, você tem que reforçar uma coisa: suas crenças de identidade. Primeiro, você tem que estar muito confiante naquilo que você faz e estar muito confiante de que o teu produto vai gerar valor e transformação para o outro. Depois que você tiver essa confiança, você vai empreender sem perceber. Porque quando a gente entende que o nosso produto ele é tão bom ao ponto de transformar o outro, a gente não tem medo de vender. A gente não tem medo de mostrar aquilo que a gente tem. Porque na realidade a gente não tá vendendo nada que vai ser uma propaganda enganosa para o outro. A gente não tá vendendo nada que o outro vai comprar e vai falar assim, ela é uma enganação, ela é um fake. Mas não. Quando você vende amor, quando você vende transformação, quando você vende aquilo que você realmente acredita, isso deixa de ser um sacrifício e passa a ser um hábito natural, passa a ser uma coisa natural, sabe? É muito engraçado isso, cara. Durante muito tempo eu tive medo. Eu mostrava o meu conteúdo, as pessoas conheciam, sabiam que era algo de valor, mas quando chegava na parte do valor, eu tinha uma tendência a querer diminuir o outro, diminuir um concorrente para me sobressair. Na realidade, quem ganhava com isso? Ninguém. Ninguém ganha com isso. Quando a gente tenta mostrar que o seu valor é maior do que o outro, do que o valor do outro, cara, a gente não ganha nada com isso. Só que essas coisas, infelizmente, não foram contadas pra gente, né? Infelizmente, essas coisas não foram ensinadas na escola. Elas são ensinadas só na escola da vida. Então, a gente precisa apanhar, a gente precisa aprender com a dor, que a gente não precisa diminuir ninguém pra gente poder mostrar o nosso valor pro outro, sabe? Esses dias, quando eu comecei a fazer as lives, eu recebi muitos feedbacks positivos. Muitas pessoas que vieram me elogiar por estar fazendo, mas ao mesmo tempo eu também recebi feedbacks negativos. Vocês acreditam nisso? Eu recebi feedback de gente que chegou no meu Instagram e falou assim: Raniele, eu queria só te dar uma dica. Se suas lives fossem menores, as pessoas iriam te ouvir mais. Pensa bem nisso, é só um palpite. E aí eu carinhosamente fui lá e falei com a pessoa: o conteúdo que eu faço não é para atingir a massa, é para atingir quem realmente quer transformação e quem realmente precisa de algo para agir, para começar a sair da zona de conforto dela e começar a agir de alguma forma. Se isso de alguma forma para você não é interessante, tá tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu vou continuar assim fazendo as lives do jeito que eu acredito, porque isso tá gerando conteúdo e isso tá gerando transformação para outras pessoas, e é nisso que eu acredito. Quem quiser assistir, continua na live. Quem não quiser assistir, tá tudo bem. Mas não acredite que eu vou empacotar algo, te dar algo de 1 minuto só pra você me ouvir pura e simplesmente, porque isso não vai acontecer. Então, da mesma forma, quando chega uma mulher que fala assim pra mim: Raniele, o que eu preciso fazer pra eu encontrar o homem dos meus sonhos? Sabe? O que eu posso fazer pra eu ficar igual a você? Eu falo pra ela: amada, você quer o quê? Que eu pegue um homem, empacote ele, te mande pelo correio e diga: olha, você vai pagar X e o homem tá aqui, pum, toma, que ele é seu? Não, gente. A gente tem que gerar valor, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que ser e não ter, para que a gente consiga qualquer coisa.
Essa qualquer coisa que eu digo, ela tá relacionada ao nosso trabalho, ela tá relacionada aos nossos amigos e ela tá relacionada aos nossos relacionamentos também. Você nunca vai ter um relacionamento de alto valor se você não for uma mulher de alto valor. Você nunca vai ter amigos, sabe, que te apoiam, que vão estar sempre junto com você, se você não for uma pessoa que gere esse conteúdo. Porque ninguém, gente, o que eu vou falar aqui é cruel, mas é verdade, ninguém tá com você porque você é legal. As pessoas estão próximas de você porque você tem algo a oferecer para elas. A partir do momento que você não tiver nada para oferecer para ninguém, as pessoas não vão querer nem te seguir mais, nem querer estar próximas de você mais. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. O ser humano, ele é motivado, não é? O ser humano, ele é motivado por troca. Então, se você tá dando algo de valor para ele, ele vai continuar com você. Agora, a partir do momento que você não der mais nada de valor para ele vai deixar de estar com você e ele vai estar com outra pessoa que dê algo que vai motivá-lo de alguma forma. Então, gente, é muito importante que a gente largue o ter e sejamos ser. Vamos aprender a ser, tá? É muito importante, não sejam teres humanos, sejam seres humanos. É por isso até que existe essa palavra ser humano e não ter humano, tá? Mas enfim, gente, o conteúdo que eu tenho pra passar pra vocês é um conteúdo tão grande, tão incrível, tão transformador, que se eu fosse vocês, eu ficava aqui, sabe? Não por mim, mas pela transformação que vocês vão começar a gerar na vida de vocês. E em consequência disso, vocês vão começar a impactar outras pessoas. Seja na área de empreender, ou seja na sua área pessoal. Então entenda que as relações humanas, elas são movidas por isso. Quanto mais você tiver para dar, quanto mais você transbordar, mais você vai ter pessoas próximas de você. E a partir daí você faz a seleção daquilo que você quer trazer de fato para a tua vida e daquilo que não. E tá tudo bem. Faz parte da vida, faz parte do processo. Pois então, gente, eu vou contar para vocês muito rapidinho a minha experiência pessoal com o medo. Eu trabalhei com design de interiores e arquitetura durante muitos anos. Muitas pessoas aqui sabem, conhecem minha história. Só que durante toda a minha vida, eu ouvi assim, ela é bonita demais para ser inteligente. Então, durante toda a minha vida, eu fui uma pessoa que eu tive que me esconder por trás de roupa para que as pessoas pudessem ver o meu conteúdo, além da capa, né? Que é normal, todo mundo olha primeiro a capa para depois olhar o livro. Conclusão da história. Para eu vender na arquitetura, eu tinha que andar muito tapada, porque senão quem que queria uma arquiteta bonitona, gostosona dentro da casa dela? Porque a mulher, ela tem essa tendência natural de ser insegura, mas não mulheres que andam aqui comigo, porque eu incentivo vocês e vou incentivar sempre a vocês apoiarem e serem sororidade com outras mulheres, tá? Não concordo com uma mulher que para ela se sobressair, ela tem que diminuir outra, não concordo com isso de jeito nenhum. Tá? Então, eu sempre vou estar incentivando vocês a serem mulheres melhores e estarem próximas de mulheres que sejam semelhantes a vocês, tá? Isso é fundamental na vida de vocês. Agora, nunca queiram diminuir alguém para que vocês se sobressaiam, porque vai ser um brilho que não vai ser um brilho natural. Isso não vai te fazer bem a longo prazo, tá? Conclusão da história. Eu tinha que sempre estar me tapando para que eu conseguisse ter êxito em algo. E aí, durante toda a minha vida, eu ouvia isso. Ela é bonita demais para ser inteligente, sabe? Se ela é só um corpo, loura burra, lá. Essas coisas, né? Conclusão da história. Num determinado momento da minha vida, eu engordei 23 quilos e precisei ressignificar isso. Porque minha autoestima estava muito baixa e eu entrei no pole dance. Quando eu entrei no pole dance, eu falei assim, caramba, se eu postar uma foto dessa, o que as pessoas vão falar? Vão me julgar? Vão fazer isso? Vão fazer aquilo? Todas essas coisas que vocês já estão carecas de saber que acontece quando a pessoa sabe que você faz pole dance. Dança pra mim, você é gostosona, você tá colocando essa roupa curta porque você quer pegar homem, você quer pegar o homem de alguém, você é insegura, por isso você tem que mostrar o seu corpo, entre outras coisas que a gente não vai entrar aqui no mérito da questão. E aí, quando eu cheguei no pole dance, que eu olhei todas aquelas mulheres como uma sororidade, todas as mulheres lá com roupa curta, porque sim, a gente usa roupa curta, não é pra gente se mostrar para o outro, é porque a gente usa a nossa pele como adesão. Mas se você quiser mostrar também, tá tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, vai cuidar da sua vida, sabe? Cada um tem que cuidar da sua vida e parar de se meter na vida do outro. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, não. E aí, eu fui começando a esbarrar
em mim mesma, sabe? No fato de eu, caramba, eu fui a vida inteira, a sociedade disse pra mim que eu não podia me expor. E aí agora que eu tenho que me expor. E esse bloqueio que tava dentro de mim, que foi um bloqueio de uma crença, fazia com que eu acreditasse que eu não merecia aquilo ali. E todas as vezes que eu me olhava lá na frente do espelho, eu falava, eu não mereço, sabe? Ficar me olhando, eu não me sinto confortável, enfim. E aí foi quando eu larguei a arquitetura, comecei a empreender, abri o meu primeiro estúdio, comecei a dar aula. E as mulheres começaram a dizer pra mim, Raniele, eu gosto muito do seu jeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Eu fui começada a ser chamada pra participar de eventos e feiras e tal. E eu tive que me apresentar no palco. E aí eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Não sou uma mulher segura, não tenho segurança, não acho que eu sou boa o suficiente pra subir no palco, fazer polidense, as pessoas vão me julgar, caramba, as pessoas vão deixar de me amar, porque é o que a gente quer, né, gente? A vida inteira a gente fica procurando essa aprovação social, porque na realidade a gente tem medo de não ser amada. Medo do que o outro vai pensar, porque a gente não quer deixar de ser amado. Conclusão da história, eu, Rani Muniz, né, maravilhosa do jeito que eu sou hoje, porque hoje eu me sinto maravilhosa, eu ia lá e me transvestia de Amanda. Me montava, botava um batom vermelho, botava uma roupa sensual e tal, porque a Amanda era foda. A Amanda não tinha vergonha de nada. A Amanda subia no palco e ela dava o nome dela, sabe? Então ela não tinha medo do que o outro ia achar dela. A Amanda simplesmente subia, ia, dava o nome dela e tava tudo certo. Quando eu descia do palco, as pessoas falavam assim pra mim, uau, Raniele, nem parecia que era você que tava lá em cima, caramba, que carão, que persuasão, que força. E aí eu falava assim, sim, Amanda é isso tudo, sabe? Amanda não tá nem aí, sabe? Se você gostou, se você não gostou, você que lute. Era assim que eu falava, tipo, Amanda, o meu personagem, Amanda. Até que quando eu comecei a fazer um curso de desenvolvimento pessoal, de maestria, eu parei pra perceber quando eu comecei a separar os meus valores, as minhas fraquezas e as minhas forças, eu comecei a ver que na realidade eu me transvestia de Amanda porque eu tinha medo. Puta que pariu, só falando assim, eu era uma mulher medrosa. Sim, eu era uma mulher medrosa e eu dava muito poder para o outro. Isso me paralisou em muitas coisas. Duas coisas que me paralisaram demais e que eu digo que foram o meu lado de sombra e o meu lado de fraqueza, que fizeram com que durante muito tempo eu deixasse de fazer o que eu tô fazendo aqui hoje, de transbordar e de ajudar outras pessoas a se transformarem, foi medo e perfeccionismo. Depois que eu aprendi que feito era melhor do que perfeito e que o medo tem medo de mim, eu parei com isso na minha vida, sabe? Eu encerrei um capítulo da minha vida, fechei, eu falei, para, Raniele, acabou. A partir de hoje, meu amor, o medo tem medo de você. Anotei isso, essa frase aqui na minha mesa de cabeceira. E todas as vezes que eu sentia medo de alguma coisa, eu ia lá pra frente do espelho e falava, ei, você tá ficando maluca? Você não tem que ter medo de ninguém. O medo tem que ter medo de você. Gente, o medo é o maior paralisador dos nossos sonhos. Muitas pessoas param de fazer as coisas simplesmente porque elas têm medo. E aí elas vivem nesse ciclo constante de começam e param, começam e param, começam e param. Não desenvolvem os seus sonhos porque tem medo. Medo. E o medo, gente, ele é tão destruidor, mas ele é tão destruidor que ele vai fazer você ter duas sensações. Ou você vai paralisar, sabe? Ou você vai procrastinar, ou você vai se esconder. Então, gente, vocês têm duas opções. Se você tem medo, vai com ele mesmo, sabe? Vai com a borboleta no estômago, vai com a mão suando, vai, sabe, com aquele calafrio, vai não se sentindo segura mesmo, mas vai. Dá o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante do que todos os outros. E depois vocês vão ver que tudo vai ficando mais fácil. Não que seja fácil sempre, porque não é, sabe?
mas vai com medo mesmo, tá? Então, gente, é muito importante vocês pensarem que, assim, o medo, enfrentar o medo vai destruir ele. Mas você não enfrentar, se esconder, vai te paralisar. Então, se você tem medo de algo, vai lá e faz. Mesmo que não seja perfeito. Lembra do feito? Entendeu? Feito sempre vai ser melhor do que perfeito. E depois, isso não significa que vai ser mal feito, tá? E depois você vai aperfeiçoando. Mas continua a fazer. Não desiste. Sabe? A maioria dos fracassados, eles não fracassam porque não deu certo. A maioria dos fracassados desistem no meio do caminho. Então não seja um desistente. Não seja um fracassado. É melhor que as pessoas te olhem lá na frente como aquela que não desistiu do que aquela que foi uma fracassada. Sabe? Essas coisas, elas doem no primeiro momento quando você ouve. Você fala assim, caramba, sabe? Durante quanto tempo da minha vida eu me paralisei? Durante quanto tempo da minha vida eu dei poder para o outro? Durante quanto tempo da minha vida eu parei de persistir em algo que eu acredito que é o meu sonho, porque eu simplesmente tô com medo. Então, gente, não faz isso. O medo... ele, como eu falei pra vocês, ele é uma das emoções primárias. E ele é o primeiro desdobramento das emoções. Quando você sente uma situação, uma emoção dessa, como o medo ela vai desdobrar para frustração, para tristeza, para ansiedade, para culpa. Então, gente, vocês podem parar para fazer uma reflexão que às vezes todas essas todas não, gente, não vou generalizar, mas uma boa parte das doenças que a gente tem na nossa mente, elas podem e devem estar ligadas ao medo. O medo da aprovação social, o medo do que o outro vai achar, o medo do que o outro vai falar. Quem é o outro na tua vida? Qual é o poder que você dá para o outro? Por que você não para de dar poder para o outro e passa a dar poder para você? Para os seus sonhos, para a sua vida, sabe? Para de dar poder para terceiros. Gente, a única pessoa que nasce e morre com você é você mesmo. Mais ninguém. Então para de dar poder para o outro. Para de dar poder para o seu relacionamento. Para de dar poder para o seu amigo, para o seu vizinho, sabe? É muito legal quando a gente ouve a opinião, quando a gente ouve uma crítica construtiva, ou até algo que você não concorde, tá tudo bem, sabe? Você ouve, você absorve, eu digo que você descarta em gratidão, não é ingratidão não, é em gratidão ao que a pessoa falou pra você, sabe? Ressignifica aquilo que você acredita que seja algo que vale a pena você mudar e descarta aquilo que não é pra você e tá tudo bem. Entendeu? Mas não deixa de fazer algo porque você tá preocupado com a aprovação do outro. Não deixa de fazer algo porque você tá preocupado com a grama do vizinho. Para de se comparar. Gente, eu acho que a maior destruição da humanidade é a comparação. Para de se comparar com o outro. Para de comparar a sua grama com a grama do vizinho. Porque o vizinho, ele mostra o palco e não os bastidores. Você não sabe o que acontece na vida de uma pessoa da internet. Você não sabe o que acontece na minha vida por trás das câmeras. Então é muito fácil você julgar a minha vida olhando o que eu posto. Porque você não sabe o que eu não posto. Então para de se comparar com o outro e tenha uma vida de grande valor. Tá? Pra você, por você, só e sempre. Lembra disso que eu te falei? Você nasce sozinho e você vai morrer sozinho. Então, para de ficar pensando sempre no outro. Gente, eu não tô dizendo que vocês não têm que ter ninguém, que vocês não devem validar a ideia do teu companheiro. Eu não tô dizendo pra vocês que, uma amiga falou isso pra você. Não, a sua opinião tem que sobressair sempre em relação à opinião do outro. Entenda, não é isso que eu tô falando pra vocês.
O que eu tô falando pra vocês é que vocês não podem dar o poder da tua vida para o outro. Que o poder da sua vida, tem que ser seu. E que você tem que decidir o que é melhor pra você. Você tem que decidir o que é melhor pra você. Que o outro sempre vai ser consequência. Que o outro não pode medir, sabe? Não pode ser a pessoa mais importante para fazer com que você fique paralisado ou você enfrente. Não, você tem que fazer por você. Você é a parte mais importante de todo o processo sempre, tá? Então, gente, não deixa o medo te paralisar. Não deixa que a aprovação do outro seja mais forte do que a aprovação que você tem sobre si mesmo, tá? Não faz isso. Não faz isso com você, porque você não merece isso. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Todos os seus potenciais estão dentro de você. Só que você não sabe disso ainda. Você tem que aprender a potencializar isso, sabe? Você tem que aprender a parar de viver de migalha. Você tem que parar de viver viver sempre refém desse ganho secundário de que eu vou me vitimizar, sabe? Eu vou ter pena de mim. Eu vou ter pena do outro. Eu vou ajudar o outro, eu vou dar uma esmola, eu vou dar uma migalha pro outro. Para com isso. Cada um que lute pela tua vida. Você é responsável pelo que você tem hoje. Se você não tem nada, parabéns, a culpa é sua. Se você tem tudo, parabéns, a culpa é sua. Então, gente, vamos ser autorresponsáveis pelo que a gente tem. E pelo que a gente também não tem. Porque tudo é culpa nossa. E muitas das vezes isso tudo vem como um desdobramento desse medo que vocês não aprenderam a lidar. Desse medo que vocês ainda não aprenderam a controlar. Mas que, como uma musculação, as nossas emoções são músculos que a gente pode e a gente deve, sim, exercitar todos os dias. Eu quero que você se comprometa não só comigo, mas eu quero que você se comprometa com você. De ir pra frente do teu espelho e colocar assim, ei, não tenho mais medo. Eu não sou uma fracassada. Eu não sou uma pessoa que não tenho coragem. Tudo é responsabilidade, exatamente isso, Dani. Tudo é responsabilidade nossa. Sempre. A culpa é sempre nossa, sim. Entendeu? Quer você queira gostar disso, quer não. Tá tudo bem. Você escolhe se na sua vida vai ser importante você ressignificar isso e mudar ou não. Se você quer continuar na sua zona de conforto. Vou contar uma coisa pra vocês. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso cérebro é muito preguiçoso. E pra ele, quando você pensa em fazer algo novo, o vazio do nosso cérebro significa que você tem que agir, que você tem que sair da sua zona de conforto, que você tem que gastar energia. Então, quando o seu cérebro vê algo que ele olha como um potencial de vou ter que fazer força, vou ter que ter trabalho, vou ter que gastar energia, aí ele vai falar, isso é muito difícil, não vou fazer não. E aí você sempre se esbarra nisso, é muito difícil, não vou fazer não, isso não é pra mim, não vou fazer não. Na realidade, é uma própria barreira que o teu cérebro coloca pra você de que não vou fazer isso porque é difícil. Não existe essa palavra difícil. Ressignifica isso na sua vida. O difícil, na realidade, é uma coisa que você nunca fez. Porque a partir do momento que você pega o difícil e faz, ele passa a não ser mais difícil. Ele passa a ser desafiador. E daí você faz de novo, o desafio vai diminuindo. E aí você faz de novo, o desafio vai diminuindo. Da mesma forma como no relacionamento. No começo do relacionamento, quando o homem ainda não sabe que você já é carta ganha, quando o homem ainda não sabe que ele te conquistou e ele tem esse desafio, ele faz de tudo pra te conquistar, pra estar perto de você, te dar toda a atenção do mundo. Por quê? Você é um desafio. E a partir do momento que você deixa de ser esse desafio, que você é um desafio ganho, ele perde o interesse em você. Da mesma forma, você tem que fazer isso com o teu cérebro. Sabe?
Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até que ele perca o interesse de dizer pra você que as coisas são difíceis e que sim, as coisas podem até ser desafiadoras, mas elas são desafiadoras até o momento que eu acredito nisso. A partir do momento que eu deixo de acreditar nisso e que eu olho aquilo como isso é um desafio possível, eu vou fazer, isso vai mudar minha vida, o medo que lute, você vai ressignificar isso e você vai ver como a sua vida vai prosperar, tá? Então, gente, vamos nos assumir, vamos puxar e trazer a responsabilidade disso pra gente, tá? Vamos parar de ter medo do novo, tá? O novo é maravilhoso, é incrível. É uma página em branco de um caderno que você tem todos os dias. Todo novo dia, quando acontece, é uma página em branco que você pode escrever novas possibilidades ali todos os dias. Então, se o seu dia ontem foi ruim, ontem foi ontem, hoje é hoje. Viva o seu agora. O que você pode fazer agora para transformar aquilo que aconteceu ontem e que vai, transformar mais ainda o que vai acontecer amanhã. Então, troca o porquê isso aconteceu comigo. Tira essa linguagem de dor, de vítima e ressignifica para o que eu aprendi com isso. O que eu tive de aprendizado com isso. E daí, se isso aconteceu comigo, e daí, sabe? Aconteceu, já aconteceu. Tira um aprendizado daquilo ali e age. Tira um aprendizado daquilo ali e muda. Transforma isso na tua vida. E aí você vai parar de ter medo. Você vai parar de dar poder ao outro. Quem é o outro na tua vida? O que tá fazendo você paralisar? Porque você tem medo. Então para de ter medo do novo. Para de ter medo das coisas novas. As coisas novas são incríveis e maravilhosas. Vejam as coisas novas como grandes possibilidades de você transformar todos os dias. Isso é um trabalho diário. Então, todos os dias você pode sim transformar a tua vida. Mas isso depende de você e não do outro. O outro não tá nem aí pra você. Dói ouvir isso, eu sei que dói. Mas o outro não tá nem aí pra você. Bom dia, atrasada, né? Entendeu? O outro não tá nem aí pra você. Aliás, o outro só tá aí pra você enquanto é conveniente pra ele. A partir do momento que não for mais, você não vale nada. Então, para de dar poder pro outro e seja você, por você e pra você. Pra mais ninguém, tá? Então, gente, o que vocês estão tirando de aprendizado aí com relação a isso? Destravou? Alguma chavinha virou? Tiveram alguns insights aí depois dessa reflexão? Porque quando eu ouvi isso, gente, vocês não têm noção de como a minha vida mudou. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, muita coisa mudou pra mim. Nunca mais eu vou alimentar o meu medo, nunca mais eu vou me esconder. A partir de hoje eu vou agir e as coisas vão mudar, porque eu quero que elas mudem. Não porque eu preciso da aprovação de ninguém, mas porque eu quero. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou agir. Então façam. Criem novas conexões. Conheçam novas pessoas. Criem novas oportunidades. Criem novas ações. Tracem novas metas, sabe? Meta é maravilhoso porque isso é um plus para o nosso cérebro. Eu não lembro se eu já falei com vocês isso aqui em algum momento, mas eu sei que eu já conversei com as minhas alunas em maratona. O nosso cérebro, ele funciona de duas formas. Por dor, entendeu? Ou por recompensa. Então, gente, a gente tem que começar a exercitar o nosso cérebro. Lembra que eu falei pra vocês que o nosso cérebro é um músculo que ele precisa ser motivado, que ele precisa ser incentivado? Então, a gente tem que exercitar o nosso cérebro da mesma forma. Por dor, normalmente é quando a gente vai lá e aperta o elásticozinho, sabe? Puxa o elástico. Tipo, toda vez que você estiver fazendo algo de errado, você vai mostrar pro seu cérebro que aquilo você não deve fazer mais, porque aquilo de alguma forma não tá te fazendo bem, tá? Então, você vai estimular os seus neurônios com esse estímulo
para que isso não aconteça mais na tua vida. Sabe? Você vai se punir mesmo para que isso não continue acontecendo na tua vida. E por recompensa. A recompensa é, eu escrevi que essa semana eu vou fazer dieta. E eu consegui fazer dieta essa semana. Pô, ok. Então, já que eu consegui fazer dieta durante essa semana toda, no final da semana eu vou comer um chocolate. Dei uma recompensa. E aí o meu cérebro vai entender que todas as vezes que eu fizer aquilo que eu me propus a fazer, ele vai ter uma recompensa boa. Então começa a recompensar o seu cérebro todas as vezes que você colocar uma meta para a tua vida. E a gente vai falar sobre meta semana que vem, tá? Sobre planejar metas. A gente não consegue sair da nossa zona de conforto se a gente não sabe onde a gente tá e onde a gente quer chegar. Qual é o nosso objetivo, qual é o nosso alvo. Eu sei que eu quero chegar no topo, o topo é meu. E para eu chegar no topo, o que eu tenho que fazer? Então a gente vai falar sobre isso semana que vem, não essa semana. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar com essas emoções. Que são emoções, como eu falei pra vocês, que vai desdobrar em muitas outras. Então medo é uma delas. Amor, alegria, raiva, tudo isso a gente tem que saber lidar. Porque nada em excesso é bom. Nada na vida em excesso é bom. Então, o bom da vida é quando a gente sabe ponderar, quando a gente sabe mediar e quando a gente sabe entrar em todas essas emoções. E a gente tem essa consciência de que quando uma emoção não tá legal, não tá me fazendo bem, eu sei mudar, transitar de uma para outra. Então, se eu tô sentindo muita raiva daquilo e eu, é algo que tá me paralisando, que eu não tô sabendo lidar, eu faço assim, Raniele, para, respira e começa de novo. Então você tem que também ter essa inteligência emocional, essa maestria, para você saber transitar de uma emoção para outra. Que você vai ver que muitas das coisas da sua vida vai mudar. Muitas das vezes a gente fala coisas que a gente não quer falar porque a gente tá com raiva, porque a gente agiu por impulsividade, porque a gente é muito emotivo, porque a gente tá deixando as coisas virem pro nosso coração. E as coisas não tem que vir sempre pro seu coração. Você tem que parar, avaliar, ver se aquilo é pertinente ou não, se serve pra você ou não. E aí, a partir daí, você toma uma ação. Essa semana, eu tomei uma... semana passada eu tomei uma ação que eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas que só pelo simples fato de eu ter feito, muitas pessoas ficaram chateadas comigo. Eu digo pra vocês que essas pessoas que ficaram muito chateadas comigo são pessoas que não têm inteligência. Não têm inteligência emocional. Essa habilidade emocional. Por quê? Eu peguei o meu dedo, esse dedo aqui, ó, e usei ele como um dedo nervoso. Eu fui lá no Instagram e fiz isso, ó. Tum, 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 tum. Eu seguia quase 2.000 pessoas. Eu deixei de seguir. Eu agora, se eu não me engano, tô seguindo 500. E eu ainda vou deixar de seguir mais. Não porque eu não goste, não porque eu tenha algo contra a pessoa. Não, tem nada a ver. Tem a ver com o que eu tô traçando pra minha vida. A internet, pra mim, ela é um meio para eu me comunicar e transbordar. Não pode ser algo que seja um meio para eu ficar fofocando, distraindo a minha vida. Porque eu, durante muito tempo, fiquei paralisada em muitas coisas por distratores. Então, a gente tem que aprender a identificar quais são os distratores da nossa vida. E não deixar que esses distratores continuem te atrasando. Então, a internet era um desses. Eu gosto de saber da vida dos outros. Eu gosto de olhar as coisas que estão acontecendo. Eu sou uma pessoa que sou ligada à atualidade. Então é muito difícil pra mim ficar rolando o Instagram e não perder 1 hora, 2 horas. E daí eu via que 1 hora, 2 horas no meu dia era um conteúdo incrível que eu tava deixando de fazer ou de estudar, porque simplesmente eu tava seguindo 2.000 pessoas. E aí eu fui lá e simplesmente peguei o dedo e parei, agi, sabe? No futuro, quando eu aprender a ter essa inteligência, essa habilidade emocional, que eu consiga ver as coisas, tipo assim, eu vou estabelecer o horário que eu vou lá e vou olhar nas minhas redes sociais, eu posso voltar a seguir todo mundo. Mas enquanto isso não acontecer, eu não posso, porque isso me distrai. Então isso é você ser inteligente, emocionalmente. Você saber o que serve e o que não serve pra você. Descarta e tá tudo bem, sabe?
Se as pessoas não entenderem, tá tudo bem, elas que lutem, tá? Mas você tem que fazer aquilo que é melhor pra você e não para o outro. O que vai fazer você crescer e não o outro. Lembra que todas as vezes que você gera conteúdo, se você gera algo de valor, as pessoas vão estar próximas de você. E quando você não gerar mais, as pessoas não vão estar mais. Então, pensa em você. Você tem que estar em primeiro lugar sempre. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Amor próprio. Eu me amo antes de qualquer outra pessoa. Isso é o que é mais importante, tá? Então, gente, tá quase acabando a live, passa muito rápido, né? Eu vou deixar uma frase no meu Instagram. E essa frase, eu quero que vocês vão até embaixo dessa frase, que vocês deixem o maior insight que vocês puderam absorver dessa live de hoje, tá? O que separa um corajoso... Gente, cara, é impressionante, porque são determinadas coisas que a gente só passa a observar quando a gente para fazer uma análise, tá? O que separa um corajoso de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que age. Quando eu falo age, age apesar do medo. Age com medo mesmo. Com medo mesmo, você pega e vai. Porque o que separa um medroso de um corajoso é a ação de fazer algo. Você acha que não? Você acha que o que eu tô falando não é verdade? Mas é. Uma pessoa corajosa é aquela pessoa que tem medo e vai, e age. A maioria dos seres humanos não nasceram corajosos. Não. 98% dos seres humanos têm medo. Essa é uma emoção que 98% das pessoas têm. Medo. Então, aprende a lidar com ele. Aprende a agir mesmo com ele. Não deixa ele te paralisar. Enfrenta isso e vai com Deus. Vai cuidar da sua vida. Mas não deixe de fazer algo por medo. Porque o medo paralisa as pessoas. E o medo paralisa os sonhos. Muitas pessoas, elas não são fracassadas pura e simplesmente porque elas resolveram ser fracassadas. Ou porque Deus, quando ela nasceu, carimbou ela e falou assim, essa vai ser fracassada, essa vai ser medrosa, essa vai ser tímida. Não, Deus não te carimbou para isso. Só que durante toda a sua vida, você foi ouvindo coisas que foram sendo internalizadas. Você foi vendo experiências de outras pessoas que foram internalizadas. Você sofreu alguma fratura emocional que acabou fazendo com que você internalizasse isso dentro de você. Mas você não é assim. Você está assim. Você não é uma fracassada. Você não é uma medrosa. Você não é uma tímida. Você não é uma insegura. Você está assim. Mas você pode mudar esse estado dentro de você. Basta você agir. Basta você querer. O que separa um medroso de um corajoso é a ação. É aquela pessoa que mesmo com medo vai e faz. Então, gente, eu espero que isso hoje, nessa segunda-feira, no dia 20, tenha trago algo para sua vida. Porque quando eu ouvi isso e quando eu colei aqui na frente do meu quarto, o medo tem medo de mim, isso mudou a Raniele. Eu deixei de ser Amanda e eu me tornei amada. Por isso o nome do meu projeto é Amada. Eu deixei de ser Amanda e me tornei a Rani que eu sempre fui. Que sempre esteve comigo, mas que eu não conseguia enxergar que ela estava aqui dentro de mim por ego, por medo, por vitimismo, por autopiedade, por culpa, sabe? Por ausência de autorresponsabilidade. Então seja autorresponsável pelas suas atitudes. Seja autorresponsável por aquilo que acontece com você. Porque sim, tudo tem um dedo seu. Tudo nessa vida, gente, vai ser difícil. É difícil ser bonita? É difícil ser feia.
É difícil ser rica? É difícil ser pobre. É difícil ser magra? É difícil ser gorda. Então, escolhe o seu difícil e vai, sem olhar para trás, sem se preocupar com fatores externos, sem se preocupar com a opinião do outro. Escolhe o seu difícil e vai, com borboleta no estômago, com a mão suando, com a perna tremendo, com insegurança. Escolhe e vai. Vai com medo mesmo. Porque é isso que vai fazer você sair da sua zona de conforto. Isso que vai fazer você sair do seu estado atual, do você está tímida, você está insegura, você está fracassada, e você vai passar a ser algo melhor. Porque você vai agir para que isso mude na tua vida, tá? Então é muito importante, gente, que vocês tomem a ação. Que vocês peguem a ação para você e não solta ela nunca mais. Não tem problema de errar. Torne-se uma pessoa resiliente. Erre, caia, levante. Erre, caia, levante. Erre rápido. Erre muito, mas nunca pelos mesmos erros. Nunca caia nos mesmos erros. Aprenda com os teus erros. E gaste pouco. Então erre muito. R pra cacete. R rápido, sabe? Cai, levanta, cai, levanta, cai. R rápido e gaste pouco. Porque o bem mais precioso que você tem é o teu tempo. É a tua vida. E ela não volta. Então, R muito, rápido e gaste pouco. Para que você não perca o teu bem mais precioso, que é a tua vida, tá? Então não tenha medo de cair. Não tenha. Sabe? Não tenha medo do que as pessoas vão achar de você. Não tenha medo do que as pessoas vão falar de você. Sempre vão falar de você. Você fazendo ou não. E aquele que tá falando de você é aquele que queria estar no teu lugar e não faz. Porque tem medo também. E aí ele fica frustrado, puto da vida, com raiva, porque você não tem medo de dar sua cara a tapa, vai lá e faz. E você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter algo em abundância porque você fez. E ele que ficou lá no vitimismo, e ele que ficou lá se auto-sabotando, e ele se auto-sabotando não, se sabotando, porque auto é quando a gente se sabota. Ele que ficou lá nessa zona de vitimismo, de mimimi, sabe? Se sabotando, é um medroso da porra. E você não é. Você age, você faz. Então você é a diferença. Você é a transformação. Você é tudo. Coloca isso na tua cabeça, tá? Não deixa que ninguém fale pra você o contrário. Não deixa que ninguém te diminua. Não deixa que ninguém fale pra você que você não pode. Porque você pode, sim, fazer tudo aquilo que você quiser. Mas age. Age. Não espera que ninguém faça algo pra você. Porque ninguém vai fazer algo pra você. Tá? Faça por você. Pra você. Por mais de ninguém. Então, gente, pega esse insight, esse momento que eu passei aqui pra vocês hoje. Tá? O que difere o corajoso do medroso é a ação. A ação de você ter medo e ir com medo mesmo. Pega o seu medo e vai. Independente da opinião do outro. Tá bom? É isso, meus amores. Vou deixar essa frasezinha e vou deixar essa live salva também. Então, se vocês quiserem rever essa live, se vocês quiserem anotar aquilo que eu falei, se vocês quiserem printar a minha carinha e colocar aí nos stories de vocês. Se vocês quiserem compartilhar essa live para um maior número de pessoas que vocês acreditam que vai ter, que precisam ter esse transbordo também da mesma forma que vocês. Gente, eu só tenho a agradecer. Gratidão, tá? Por vocês. Lembra de uma coisa. A gente só transforma quando a gente é transformado. Então, onde está a sua maior dor é onde está o teu propósito.
Se você hoje tá perdido, se você não sabe o que você vai fazer da sua vida, se você não sabe como ressignificar, como empreender, se você não sabe como transformar a vida de outro, lembra que onde tá a tua dor, onde tem algo que mais mexe com você, sabe? Onde dói, onde a tua ferida dói demais, é onde você vai conseguir transformar o outro. É a partir dali que você vai conseguir transbordar para outra pessoa. Então, quando existe transformação em você, isso é visível, todo mundo vê, sabe? Não tem como você deixar de ver algo que tá aqui, ó. Quando eu deixei de ter que usar um batom vermelho para eu poder falar, quando eu deixei de ser perfeccionista para eu falar, quando eu parei de ter medo de falar, as pessoas viram. E as pessoas vieram falar comigo que eu impactei na vida delas de alguma forma. E onde estava a minha maior dor de eu não poder me mostrar porque eu era bonita demais para ser inteligente, porque eu era uma loura burra, eu consegui mostrar com a minha transformação, com a minha dor, eu consigo hoje motivar outras pessoas. Então sejam motivadores e transformadores de outras pessoas. Isso, transborda isso para o mundo. E daí vocês vão ver o poder que está dentro de vocês. A missão que vocês têm na Terra. De transbordar algo para alguém. E é muito importante, gente, que vocês ajudem outras pessoas. Para que o universo ajude vocês também. Tá bom? É isso, que vocês tenham uma semana abençoada. Que vocês tenham uma semana incrível. Que vocês peguem hoje, agora, depois dessa live, um caderno em branco. Uma folha em branco. Ó, pega lá um caderno. Anota, começa a escrever o seu futuro, começa a escrever a sua história de uma forma diferente, porque você pode mudar a sua realidade, mas para isso você precisa agir. Para de ser uma medrosa, deixe de não ser corajosa e haja, para que a sua vida lá na frente prospere e você tenha abundância. E você lembre de mim, da Rani, que deixou de ser Amanda e se tornou amada. E daí você vai ser uma mulher amada. Você vai ser uma mulher próspera, abundante, que transborda para outras pessoas, tá bom? É isso, gente. Beijo grande. Compartilha essa live se vocês acharem que isso tá gerando valor. E comenta lá nessa frase que eu vou postar aqui agora no Instagram, tá bom? Beijo grande. Se vocês quiserem falar comigo, vem de inbox que eu respondo vocês. Beijo, beijo, lindas. Tchau, tchau.